Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um pedido para vocês. Vocês que adoram, assistem, compartilham, dão sugestões maravilhosas aqui para o Amar. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que surgiu há 8 anos atrás. Eu tive a ideia de fazer e produzir esse programa e ele acabou se tornando o sentido da minha vida. Dar voz à família, às mães, pais, ajudar de alguma forma. Eu tenho uma satisfação e um prazer enorme de fazer esse trabalho, de saber o quanto a gente contribui e muda e transforma a vida de quem vem aqui. E para que a gente continue fazendo esse trabalho, a gente precisa de patrocínio e apoio. Sem isso a gente não consegue continuar. A gente é uma equipe pequena, a gente trabalha muito para fazer esse programa dar certo e tendo a certeza do meu propósito, eu venho aqui pedir ajuda. Então, se você que está assistindo a gente, conhece alguém ou trabalha no marketing de alguma empresa que ressoe com o nosso propósito, ou se você é dono de alguma empresa, entre em contato com a Malu, a diretora do programa. Eu vou deixar o celular dela aqui, a gente pode marcar uma reunião que eu possa participar. Manda também para alguém que você conheça, que tem algum trabalho que tenha a ver aqui com a Amar, trabalha em algum hospital, produtos de criança, alguma empresa de roupa infantil que tenha a ver. Ajuda a gente a fazer esse programa continuar. Você já parou para pensar como seria legal se a empresa que você trabalha, ou que você é dono, se associasse ou apoiasse uma causa tão legal e com tanto propósito como é o Amar? Seria demais mesmo. Vou adorar ter você aqui com a gente, apoiando o programa. A gente tem várias ideias de fazer esse patrocínio funcionar, de fazer sua marca ser vista aqui no Amar. Preparem os lencinhos, gente. Vocês vão assistir uma história agora. Foi a primeira que eu fiz em 8 anos de programa sobre um filho desaparecido. Uma história muito forte, mexeu muito com a gente aqui. Tenho certeza que vai mexer muito com vocês. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Pessoal, deixa eu fazer um pedido. A gente só grava em São Paulo. Então, muitas vezes, vocês mandam direct, sugestões, a minha prima quer contar a história. Não adianta mandar histórias maravilhosas. A gente fica morrendo de vontade de fazer, mas que são do Sul, do Paraná. A gente não consegue fazer de fora de São Paulo. A pessoa realmente precisa estar aqui. Então, se você tem uma história e vai mandar ela, tenha certeza que a pessoa ou você pode estar em São Paulo e pode gravar aqui. E aí, aproveita e deixa o teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Beijo! O desaparecimento é pior que a morte. Quando um filho desaparece, você vive a dor da incerteza, um luto inacabado. Nós mães carregamos uma dor que não tem remédio, temos uma ferida que não cicatriza. No Amar de hoje vamos conversar com a Ivanise, que é mãe da Fabiana e da Fagna. No dia 23 de dezembro de 1995, a sua primogênita Fabiana, aos 13 anos, saiu de casa rapidamente para cumprimentar uma amiga aniversariante. Desde então, nunca mais foi vista. Ivanise seguiu sozinha na busca pela Fabiana durante 3 meses, mas depois da sua participação com um recado sobre o tema no final da novela Explode o Coração, ela teve um retorno muito grande e criou o projeto Mães da Sé. Hoje, após 27 anos do desaparecimento da sua filha, Ivanise vai contar tudo sobre essa busca e seu projeto. Ivanise, tudo bem? Tudo bem, minha linda. Obrigada pelo convite, por abraçar essa causa, que é uma causa, infelizmente, ainda muito invisível, muito pouco falada. Ivanise, você nasceu em Alagoas, você tinha mais 9 irmãos e com 18 anos você se casou e mudou para São Paulo. Como é que foi essa fase? Foi uma fase muito difícil para mim, né? Porque eu deixei para trás os meus pais e 9 irmãos. Os primeiros meses foram muito difíceis. E aí logo eu quis ser mãe, para poder preencher um pouco daquele vazio que eu sentia pela falta da minha família. Aos 20 anos você engravidou da sua primogênita Fabiana e 11 meses depois da sua segunda filha Fagna. Como é que foi se tornar mãe nessa idade, Ivanise? Foi uma experiência, para mim, muito, assim, muito difícil, porque você ter 2 filhos no mesmo ano, né? Quem me ajudava
cuidar delas era o pai, quando chegava do trabalho. Ele era motorista de ônibus, e aí quando ele chegava do trabalho, ele me ajudava com as meninas. O tempo foi passando, as suas filhas cresceram e já eram adolescentes, vocês estavam vivendo bem. Daí, tua vida mudou completamente no dia 23 de dezembro de 1995. Eu queria que você contasse em detalhes o que aconteceu nesse dia, Ivanise. Tudo que eu não tive na minha infância, eu dei para as minhas filhas, né? Eu sempre pensei, o dia que eu casar, que eu tiver filhos, tudo que eu não tive eu vou dar para as minhas filhas. Então eu sempre fui uma mãe muito presente na vida das minhas filhas. E assim, eu esperei minhas filhas crescer, ficar adolescente, voltei a estudar. E no dia 23 de dezembro, a minha vida deu uma reviravolta, assim, de 360 graus. A minha filha saiu de casa por volta das 20 horas, acompanhada de uma colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E foram até a casa de uma terceira colega que estudava na mesma sala de aula, que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Elas foram lá só dar um abraço na colega. E elas retornaram para suas casas. No caminho, elas se separaram. De onde a menina disse que elas se separaram, é cerca de 120 metros de distância, até a entrada da minha rua. Eu havia saído. Logo que eu cheguei, que eu perguntei para a Fagner, cadê a Fabiana? Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Damares com a Luciana, mas ela já vem. E aí começou a chover. E eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Quando a chuva passou, que estava só aquela garoa, eu chamei a minha outra filha e fomos até, e peguei um guarda-chuva e fomos até a casa da colega que saiu com ela. Foi quando ela disse para mim, a Fabiana já foi embora faz tempo, tia. Eu falei, como se ela não chegou em casa? E não tinha, assim, não tinha outra alternativa de trajeto. É um caminho reto, Sei. Não tem como mudar. E nós estamos falando de uma época do ano, não tinha câmeras, né, nessa Não época. tinha câmera. Nem no mercado. Não tinha câmeras, Nada. não tinha câmeras nem nas residências, nem nos estabelecimentos. E aí a gente fez um pequeno mutirão de 6 pessoas e saímos imediatamente à procura da Fabiana. Em que momento você resolveu ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, assim, para pedir uma ajuda, vamos dizer, da polícia profissional, né? Já era madrugada do dia 24, eu acordei o pai dela, porque até então o pai dela não estava sabendo de nada, ele estava dormindo. E aí nós fomos até a delegacia. Eu achava, né, que quando eu chegasse lá, eu ia ser acolhida, eu ia ser tratada com respeito, com dignidade. E o delegado olhou para mim e disse assim, volta para casa, mãe. Isso é coisa de adolescente. A sua filha deve estar com algum namoradinho. Até o dia amanhecer, ela volta. E aí ele disse para mim, assim, muito calmo, que mãe não conhecia filhos. Nossa. Que os filhos na frente dos pais tinham um comportamento e quando os pais viravam as costas, o comportamento deles era totalmente diferente. Ele disse para mim assim, se até amanhã a senhora não encontrar sua filha, a senhora volta. E aí eu saí daquela delegacia e dei continuidade à minha busca nos hospitais da região e nas delegacias. Aí no dia 24 eu voltei na delegacia. Na parte da manhã, quem me atendeu foi uma delegada. E aí ela disse de uma forma bem ríspida, você não sabe que tem que esperar 24 horas? Nossa, meu Deus. Aí eu disse para ela, doutora, eu já ouvi esse argumento essa madrugada. E eu só saio daqui quando a senhora me atender. O porquê da minha insistência, Mariana? Porque eu achava que a partir do momento em que a polícia registrasse o boletim de ocorrência da minha filha, eles começariam a procurá-la. Uhum. E não foi isso que aconteceu. Eu fiquei naquela delegacia de castigo por umas 3 horas ou mais. E aí depois, quando ela viu que eu não ia embora, ela me chamou, pediu para o escrivão fazer a ocorrência e disse para mim,
A partir de agora, você procure a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que é a delegacia que vai investigar o desaparecimento da minha filha. Mas, de fato, a polícia não fez buscas? Não, porque já era dia 24, né? A delegacia estava fechada. Nossa, que absurdo. Dia 25 também. E eu continuei a procurar a minha filha nos hospitais e já procurar também nos IMLs. Porque um policial... eu cheguei num determinado distrito e um policial disse para mim assim: mãe, você já foi no IML? Porque o IML é o último local que a família procura o seu desaparecido. E aí eu fui no IML no dia 24, eu já fui no IML Central. A partir dali a minha vida virou uma via cruz. Eu saía durante o dia para os hospitais e para os IMLs. À noite eu ia para as ruas, procurar minha filha nas ruas. E assim, eu fui me desgastando fisicamente e psicologicamente. Porque o desaparecimento, ele era um assunto que ninguém conhecia esse fato. Ninguém falava desse problema. Nenhum meio de comunicação falava sobre esse assunto. Eu bati na porta de todas as emissoras de televisão. E eu ouvi a mesma palavra, assim, por unanimidade: senhora, este assunto não está em pauta. Ivanise, nesse meio tempo todo, né? Como é que ficou a Fagner, tua caçula? A minha filha, eu, assim, inconscientemente, eu acabei abandonando a minha filha. Claro. A Fabiana desapareceu no dia 23 de dezembro. No dia 28 de dezembro era o aniversário da Fagner. Eu nem lembrei. É lógico que a minha filha sentiu, né, esse abandono, entre aspas. Ela sentiu não só nos primeiros dias, mas durante muito tempo. Porque você fica ali tão focada, tão obcecada em encontrar o teu filho, que você acaba esquecendo. Nenhuma mãe está preparada para perder um filho dessa forma. Sabe? Porque nós, como mães, nós nos preparamos para morrer, né? E deixar os nossos filhos amparados, né? Amparados, preparados para a vida. Mas quando acontece uma fatalidade, que você perde um filho, que ele vem a falecer de uma forma inesperada, a morte tem todo um ritual ali, é o final, é o fechamento de um círculo da vida. Nos primeiros meses são muito difíceis de você aceitar a morte de um ente querido. Agora, perder um filho dessa forma, Mariana, é pior que a morte. Eu cheguei a ficar 57 dias sem dormir, sem comer. Eu cheguei a pesar 36 quilos. E aí chegou um dia que eu fui parar no hospital. Fiquei 5 dias ali internada e o médico disse para mim: olha, mãe, eu vou te falar uma coisa. A única pessoa que pode lhe ajudar é você e mais ninguém. Ivanise, o tempo foi passando e, claro, como mãe, em nenhum momento você perdeu a esperança de encontrar sua filha. E daí, com isso, você teve a oportunidade de participar na época da novela Explode Coração, da autora Glória Pérez, para falar do desaparecimento da sua filha. Como é que foi ter essa chance, participação e tudo mais? A minha participação na novela Explode Coração aconteceu através que eu cadastrei minha filha em uma instituição que tinha no Rio. E aí eu liguei nessa organização e cadastrei minha filha. E aí, passado algumas semanas, eles me ligaram falando que a escritora Glória Pérez ia colocar dentro da novela Explode Coração depoimentos de mães que tinham filhos desaparecidos, se eu queria participar da novela. E aí eu aproveitei aquela oportunidade. Lá eu conheci um grupo de mães que era esse nome que mostrava na novela, as mães da Cinelândia. Eram mães que já estavam organizadas há 3 anos. Foi aí que a Glória conheceu aquelas mães. Elas se reuniam nas escadarias da Cinelândia. Era um grupo pequeno de mães. E eu confesso para você que quando eu fui gravar a novela,
eu voltei com uma certeza que na hora que fosse pro ar o meu apelo, eu encontrava a minha filha. Ia ser mostrado na maior emissora de televisão, um horário nobre, então as chances de eu encontrar a minha filha era praticamente que imediata. E aí gravamos a novela no final de semana. Na semana seguinte foi ao ar o meu apelo. Todos os dias eu mostrava o depoimento de uma mãe. E não veio nenhuma denúncia da minha filha. E aí no dia seguinte, que foi mostrado a foto da minha filha na novela, eu fui procurada por 2 jornalistas e 2 grandes jornais de circulação aqui de São Paulo, que me ligaram perguntando como foi que eu fui parar na novela. E aí eu aproveitei aquela chance, aquela oportunidade, e eu fiz um desabafo. Eu falei daqueles 3 meses de busca solitária pela minha filha nessa cidade. E no último parágrafo da minha entrevista, eu coloquei que falei que se alguém tivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, deixei o telefone à disposição. Porque até então eu não conhecia ninguém. No dia seguinte o telefone começou a tocar, eram pais, eram mães, eram irmãos, era produção de rádio, de TV, de jornal, de revista. E as pessoas me perguntavam quando e onde me encontrar. E eu sempre vi a Praça da Sé, porque nos anos 90, a Praça da Sé era o palco dos grandes atos e reivindicações da sociedade civil. E aí eu marquei com aquelas pessoas de me encontrar no próximo domingo, nas escadarias da Catedral da Sé. E para minha surpresa, quando eu cheguei na Praça da Sé, no dia 31 de março de 96, tinha mais de 100 mães ali, Mariana. A partir desse encontro, você decidiu que você ia transformar sua dor numa luta. Não só pela sua filha, mas por todas aquelas pessoas que tinham ido até ali. Então, 31 de março de 96, naquela mesma escadaria, você fundou o projeto Mães da Sé. Sim. Eu queria que você contasse sobre esse projeto, que já ajudou mais de 5 mil mães, né? Esse projeto nasceu no dia 31 de março de 96 e eu não tinha noção de quanto ele ia crescer. Desde o primeiro encontro, saiu em todas as publicações que saíram na mídia, falava: nasceu em São Paulo um movimento de mães que procuram por seus filhos desaparecidos, as Mães da Sé, porque estávamos nas escadarias da Catedral da Sé. Durante 3 anos eu trabalhei na minha casa, porque nós não tínhamos um espaço físico. Depois eu fiquei 21 anos na região central. Nesses 27 anos, Mariana, eu já cadastrei mais de 12 mil mães. Nós temos um saldo positivo de quase 6 mil pessoas. Nossa, que coisa maravilhosa. Entendeu? Como funciona isso, Ivanice? Olha, todo o nosso trabalho, ele só dá resultado divulgando esse desaparecimento. Por rede social hoje? Hoje, a nossa ferramenta de busca é as nossas redes sociais. Mas e lá atrás, quando não tinha lá internet? Lá atrás, eu não sei se você se lembra, que você via fotos de crianças desaparecidas no vidro traseiro dos ônibus. Sim. Entendeu? E lanchonetes, tipo uns lambi-lambis, né? Nós tínhamos 2 empresas de calçado infantil que colocava no fundo da caixinha de sapato as fotos, nas sacolinhas de supermercado. E aí começou a ter um resultado. Sim. Mas claro que nada se compara à tecnologia, às mídias sociais de hoje. Hoje, com a vinda da internet, as empresas, né, se modernizaram também. Em 2020, nós ganhamos da Microsoft, é um projeto da Microsoft e da Multiconnect. Nós ganhamos um programa ele tem inteligência artificial e reconhecimento facial, chama-se Family Faces. Digamos que você viu a foto de uma criança e você encontrou alguém que você achei parecido. Que você achou parecido. Você baixa o app no seu
no seu iPhone. Esse Family Face. No Family Face. E aí você tirou a foto e manda para ele. Pro aplicativo. Ele te dá um resultado na hora. Em 20 segundos. De todas, sim, é a criança. Ele te manda fotos de todas as pessoas que tem algum tipo de característica daquela pessoa, da foto que você mandou, e ele te dá também porcentagem. Esse teu trabalho, que é maravilhoso, como é o trabalho da polícia no desaparecimento hoje? Tem uma delegacia de pessoas desaparecidas? Hoje o trabalho está um pouco mais rápido? Como é, Ivanise? Nós temos uma delegacia especializada, né, na capital, que investiga todos os casos de desaparecidos do estado de São Paulo. O desaparecimento, ele é um fenômeno que ele envolve vários fatores. Claro. São crianças que desaparecem em situações muito parecidas. A criança que foge de casa, ela é fácil de você encontrar. A criança que foge de casa, ela está fugindo de um conflito familiar. Então, aquela fuga nada mais é do que uma forma de chamar a atenção. Só que essa fuga tem que ser tratada. Quando a gente encontra uma criança que ela fugiu de casa, seja por violência física, por violência psicológica ou violência sexual, a gente tem todo um cuidado quando essa criança é encontrada para que ela tenha um acompanhamento, claro, de reintegração familiar. Social. É assim que a gente trabalha. Ivanise, como é que a pessoa chega em você, na sua ONG, pela internet mesmo? Ela pode acessar as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @mãesdasé. O nosso site, mãesdasé.org.br. Ivanise, vamos para uma pergunta aí que eu preciso fazer, que eu sei que é muito dolorida, mas 27 anos que a Fabiana desapareceu num trajeto de 120 metros, numa época que não tinha câmeras, numa época que não tinha celular. No seu íntimo, você é uma mulher muito inteligente, esclarecida, o seu feeling de mãe. A primeira pergunta, o que você acha? Nada nesse momento vai trazer sua filha de volta, ou a gente vai esclarecer, mas o que você acha no seu interno do coração que aconteceu com a Fabiana? Olha, o que aconteceu, eu não sei. A única coisa que eu posso te dizer é que o meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. Ela só pode ter sido levada por um carro. É por alguém que já estava observando ela há algum tempo. Você nunca teve uma pista da Fabiana? Um telefonema, alguém que falou, eu vi ela entrando num carro, não. Uma carta, nada. Nada. São 27 anos de um silêncio profundo. Eu nunca recebi nenhuma informação concreta de alguém que falasse para mim, eu vi a sua filha. Sim. Ivanise, com a tecnologia hoje que nós não tínhamos em 95, se você jogar o nome da sua filha completo na internet, o que dá? Aparece lá a foto dela como desaparecida. Não foi até hoje. Nada de óbito, nada de certidão de casamento. Nada. Nunca foi emitido nenhum documento no nome da minha filha. Se ela tem documento, ela está com um nome falso. O que dificulta? A minha filha não tinha RG. Eu ia tirar o RG dela dali a 2 semanas, quando ela fizesse 14 anos. Porque naquela época, nós tínhamos combinado de quando ela fazer 14 anos, eu ia tirar todos os seus documentos, porque ela queria trabalhar. E naquela época o adolescente podia trabalhar a partir dos 14 anos. E aí ela desapareceu. Ivanise, como que a sua família está hoje? A Fagna? Eu vou te falar que até o dia 23 de dezembro de 95, na minha concepção de felicidade, eu era uma mulher feliz. 7 anos depois, o pai foi embora, como se a filha fosse só minha, como se o problema fosse só meu. Hoje, só o que restou foi eu e a Fagna e a minha neta. Tem uma netinha de 4 anos, que é a Eva. E o que me mantém viva é a chama da esperança.
de que um dia eu vou encontrar minha filha. Mas eu não desejo isso nem por um segundo para ninguém, porque ter um filho desaparecido é 1000 vezes pior que a morte. Se eu tivesse enterrado a minha filha, eu já teria acostumado com a ideia de nunca mais vê-la. E aí você diz para mim, Vanessa, você ainda tem esperança? A esperança é o que me mantém vivo. Tô muito compadecida com você, Ivanise, muito mesmo, assim. E você ainda teve força de criar um projeto tão lindo, né, para ajudar o próximo, né? E com as experiências que você viveu, Ivanise, o que você gostaria de dizer para as mães que, assim como você, mães, pais, avós, seguem em busca de um filho desaparecido? Que não desista nunca, né? Como mãe, nós não podemos desistir do bem mais precioso que Deus nos deu, que são os nossos filhos. E que eles só têm a nós. Eu já perdi 23 mães ao longo desses 27 anos. E cada vez que eu perco uma mãe, eu fico apavorada, porque quando elas morrem, elas levam com elas a busca pelos seus filhos. Com essa tua trajetória linda, resiliente, você é uma mulher muito forte, lúcida, inteligente. Se você pudesse dizer alguma coisa, qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A maior lição que a maternidade me trouxe é o amor de mãe, que ele é único. Deus, ele foi muito sábio quando ele nos deu a maternidade. Ele sabia do que nós éramos capazes de suportar pelos nossos filhos, né? Porque só uma mãe entende a outra. O amor de mãe, ele é assim, é uma coisa que ele transcende qualquer sentimento. Só quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas as minhas filhas é a maior riqueza que Deus me deu, né? E o sofrimento, ele me ensinou e me ensina. Eu aprendo todos os dias a viver um dia de cada vez. Esse trabalho, Mariana, ele é a minha razão de viver. Se eu não tivesse essas mulheres comigo, eu não estaria mais aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui. E a única coisa que eu peço a Deus é que Deus me dê sabedoria para continuar à frente desse trabalho. E se eu encontrar minha filha hoje, eu vou continuar com esse trabalho. Porque foi com essas mulheres que eu aprendi a dividir a minha dor. Foi com elas que eu aprendi a lutar, não só pela minha filha, mas por todas essas mulheres que, quando batem na minha porta, já passaram por todo tipo de abandono, de humilhação. Então, eu não posso prometer a elas que eu vou encontrar o seu filho, mas nós somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pela mesma esperança, que é encontrar os nossos filhos, encontrar uma resposta, seja ela qual for, seja positiva ou negativa. Agora, o que vai te matando aos pouquinhos é você não saber o que aconteceu. Ivanise, queria te agradecer muito, muito, muito por ter vindo, por falar do assunto. Faço esse programa há muitos anos, a gente nunca tinha contado um caso de filho desaparecido. É muito forte, é muito impactante, a tua dor é insuportável. Eu tô aqui super solidária a você, você é uma mulher muito forte. Obrigada. E você ainda teve forças para transformar a sua dor em luta e ajudar outras pessoas. Eu quero te desejar aqui muito amor, muita sorte na sua busca, que você aproveite muito com a sua filha, com a sua netinha. Boa sorte no seu projeto, parabéns. Obrigada, pela sua luta, obrigada mesmo, tá? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, porque é mais uma porta aberta para que a gente fale do problema, para que mães assistam. Eu tenho certeza que muitas mulheres são telespectadoras do seu programa e que são mães. E você que é mãe, não se canse de falar para o seu filho quantas vezes for preciso: eu te amo, eu te amo. Porque ser mãe é uma dádiva. Eu tenho certeza que esse programa é mais uma porta aberta
para que a nossa causa seja mostrada, que essa realidade seja mostrada, que nós existimos e nós não queremos a piedade de ninguém. Nós precisamos que a sociedade seja nossa principal aliada nessa causa, para que nós possamos criar forças e cobrar das autoridades que os nossos filhos não sejam vistos apenas como uma estatística,